Olá pessoal, estamos aqui nessa terça, 5 de fevereiro. Antes da gente prosseguir com a lição, a gente quer lembrar para vocês que na próxima semana os vídeos serão feitos cada dia por um de vocês que nos ajudam e oram por nós. No domingo tá com a Ângela, na terça tá com a Ailton Júnior e na sexta com o Jairo. Esses outros dias aí a gente vai distribuir aí entre Emanuele, Ellen, Kellen, o pessoal de Juazeiro, Miralva, vocês aí, viu? Vão prestando atenção nisso. O Anderson se livrou dessa, mas na próxima que a gente fizer, ele tá aí também. E amanhã tem a Jéssica, né? Com sua irmã, direto de Manaus. Um vídeo amazonense amanhã, do Amazonas para o mundo amanhã. A Jéssica louvando a Deus aí com a gente e vai dar tudo certo, vai fé em Deus. Vamos lá, né? Criação e queda, tendo por verso para memorizar, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E o que é que nós temos aí, Carlos, na lição de jovens? Na lição de jovens, nós temos por título: A graça de Deus supera o pecado. Nós podemos começar imaginando aquela cena, né, lá no Jardim do Éden, quando Eva ela se distancia de Adão e andando pelo jardim aparece a serpente e começa a conversar com ela. Vocês conhecem a história, não vou precisar repetir. Mas o objetivo da serpente foi colocar dúvida na mente de Eva. Ela disse que Deus ele não queria que Eva fosse poderosa como ele era. Era como se ela dissesse que assim que ela comesse aquele fruto, ela alcançaria seu potencial intelectual, seu potencial em relação ao ver as coisas. Então isso motivou Eva também a comer. E Eva, algo muito interessante que nós podemos observar, que levou Eva a cair e que foi a estratégia de Satanás, foi distorcer o que Cristo falava, ou seja, usar o que ele estava falando. Ele pegou a própria palavra, o que Cristo havia dito, o que Deus havia dito, para poder usar contra Eva. E ao analisar esse ponto, nós lembramos de uma história que está lá em Mateus 4, 3 a 10, que é a questão da tentação de Cristo, que ele sofreu, né, lá no deserto. Que foi até citada na nossa lição de domingo. Isso. Agora nós imaginemos, quando nós fazemos o jejum de 1, 2 dias, ou seja lá qual seja o tipo de jejum que você faça, imagine a fome que você fica. Agora imagine Jesus 40 dias em jejum, na fome que ele não estava. De repente Satanás chega para ele e começa a tentá-lo. Primeiro, tem esse relato lá também, vocês podem ler, vocês já devem conhecer. Primeiro ele pede para que Cristo transforme as pedras em pães para se alimentar. Cristo diz o quê? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Aí aproveitando isso, Satanás aproveita e usa a palavra de Deus. Ele diz lá, ele pede para que Jesus se jogue lá do precipício. E ele fala, pois está escrito que Deus dará a ordem, né, para que seus anjos o protejam. Então Satanás mais uma vez usa a própria palavra de Deus para tentar e para agora Jesus Cristo. Depois ele pede que Jesus o adore. Vocês conhecem a restante da história, mas o que mais nós temos que observar aqui nesse ponto é a questão do uso da própria palavra de Deus para nos tentar, para tentar a Eva e para tentar Jesus. E nós observamos que como foi que Cristo venceu aquela tentação? Com a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia é nossa maior arma contra as tentações. É tanto que lá em Hebreus diz que ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Até porque o Satanás anda em derredor, como diz em 1 Pedro. E ele está tentando nos devorar, tentando nos destruir, buscando qualquer brecha. Então qual é o ponto que nós temos que lembrar agora, que nós temos que focar? É a questão de estar estudando a palavra de Deus, para poder estarmos preparados no momento da tentação. E algo muito interessante que diz lá em Colossenses, que Paulo diz, que quando nós somos transformados, ou seja, quando nós passamos a ser filhos de Deus, a aceitar esse amor e aceitar todo esse poder, há um poder ainda maior em nós, que Satanás não é páreo. Ou seja, esse poder de Cristo que está em nós, Satanás não tem poder algum. Então que nós possamos estar buscando estudar a palavra de Deus, buscando aceitar esse amor, que Satanás não terá poder algum sobre nós. Diante dessa situação, da tentação de Cristo, nós podemos lembrar mais uma coisa. Que no momento em que Jesus foi forte o suficiente para vencer aquelas tentações, ele foi vitorioso por nós. Porque se Cristo caísse naquele momento, ele não chegaria a ter a cruz e não completaria o seu plano da salvação para nós, né? Então, no momento que ele venceu Satanás, ele foi vitorioso por nós.
E algo muito interessante que nós podemos ver é que mesmo diante da desobediência de Adão e Eva lá no jardim, ele não os abandonou. Ele prometeu, né? Ele falou lá que a descendência esmagaria a cabeça da serpente. E esmagou lá na cruz do Calvário, através desse seu sacrifício, que foi capaz de destruir todo esse pecado e nos preparar para o céu. É esse sacrifício que nos permite estar no céu. Pois é. Analisando esses pontos da lição, a gente vê que logo de cara, como o Carlos falou já muito bem, o inimigo levou Eva a duvidar de Deus. Em segundo plano, ele levou Eva a cobiçar o fruto, né? Viu e mostrou para ela que ela estava comendo. E depois, olha só que fator interessante está embutido nisso. Satanás disse para Eva que ela seria igual a Deus. Agora, se nós pararmos para lembrarmos, quem foi que desde o princípio de toda a história ruim do universo quis ser igual a Deus? Era um sentimento do próprio Satanás que ele estava tentando colocar na mente de Eva. E passando um pouquinho no relato da nossa lição, tem a parte justamente que já foi expressada pelo Carlos, que foi a questão de que ele passou a impressão para Eva de que Deus não tinha permitido que eles comessem do fruto porque eles ainda não tinham alcançado ainda um grau total de aproveitamento do seu intelecto, do seu físico, e quando eles comessem fruto eles conseguiriam alcançar esse grau magistral. Que pena, né? Infelizmente. E tem 3 pontos interessantes que eu gostaria que você analisasse. Por que a tentação foi tão complicada para Eva? Porque é o seguinte: primeiro, a árvore era agradável aos olhos. Ela olhava para a árvore e via que o fruto da árvore era bom. Mas olha só que coisa interessante. Eva não tinha nem tocado na árvore e só por olhar ela percebia que o fruto era bom. Que chega a ser fruto, né? Complexo. O segundo ponto é justamente esse do fruto. O fruto era muito bem visto, era muito belo o fruto daquela árvore. Então isso também chamava a atenção de Eva, né? E por final, a questão do poder que tinha no fruto. Porque o inimigo disse para ela que era só comer o fruto que ela ia alcançar um grau superior, ela ia ser igual a Deus. Só que a triste ironia de tudo isso, de todo esse texto, é que Eva já era igual a Deus. Verdade. Se nós pararmos para rever, é só você abrir sua Bíblia e ler Gênesis 1:27, que diz o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, Eva já era igualzinha a Deus. Mas olha só, tem um outro fator interessante. É muito simples pra gente hoje dizer assim, pô, velho, que Eva ruim, velho. Ela não podia ter sido mais forte? Não é, para Deus ali, dizendo para ela para não comer, tinha dado tudo e Eva ainda tanta fruta, ela foi pegar logo aquela. Pois é, olha só, Eva não conhecia o inimigo ainda, Eva não tinha a Bíblia, Eva não tinha visto Jesus morrer por ela, nem nada disso. E nós já conhecemos a história, já ouvimos falar do inimigo, temos a Bíblia e sabemos que Jesus morreu por nós. E nós ainda caímos nas mesmas tentaçõezinhas de sempre. E muitas vezes, né, Gêmeo, se formos analisar o benefício que Eva teria ao cometer aquele pecado, se fosse verdade aquilo que Satanás estava dizendo, ela estaria diante de um conhecimento imensurável. E nós muitas vezes caímos em tentações por tão pouco, algo tão medíocre nos faz cair. Consequências que nós já sabemos que são ruins. Eva nunca tinha visto a consequência de um ato ruim. Ela só conhecia atos bons, né? Então, para de julgar um pouquinho Eva, porque quando você cai aí, é bem pior, viu? É bem pior se a gente parar para analisar. Quando eu cometo um pecado, é bem pior, porque eu tenho muito mais conhecimento das coisas ruins do que Eva tinha. E um outro fator interessantíssimo, Adão. Adão foi enganado pelo inimigo? Não. Adão não foi. Adão não teve contato com a serpente. Eva chegou, trouxe o fruto e Adão comeu. O que isso tem a ver com a nossa vida de hoje? Muitas vezes nós caímos em tentações, caímos em pecados que nós não fomos tentados. Foram as pessoas que trouxeram experiências delas ruins para nós e nós acabamos caindo. É o exemplo o velho que se mistura com o pão que o farelo come, ou até mesmo aquele jovem que não bebe, mas está num lugar que todo mundo bebe, o cara, velho, toma um aí, velho, que é bom e tal. A tentação não foi para ele não precisou ir lá comprar a bebida. É a outra pessoa que está trazendo um relato para ele. É bom, acaba influenciando e ele cai. A mesma coisinha que aconteceu com Adão. Existem pessoas que infelizmente estão prontas para nos levar à queda. E isso é muito importante. A gente tem que ter a Bíblia, a palavra de Deus na nossa mente. Adão por um segundo desviou a palavra de Deus e acreditou na palavra de Eva.
E olha só em que besteira Adão meteu a gente. Sem contar que muitas vezes nós sabemos o que é errado e vamos, por conta própria, não precisa nem alguém nos influenciar. Pois, ainda tem isso, né? Ainda tem esse ponto. Ainda tem essa parte, não tem nenhuma serpente chamando lá, você vai sozinho mesmo. E depois queremos culpar Eva. Pois é. É isso aí, pessoal. Até amanhã com Jéssica.